E aí pessoal, aqui é o Wilker Costa, dando continuidade aqui ao nosso módulo 6. A gente vai ver agora um pequeno resumo acerca das configurações que você deve estar realizando aí dentro do seu blog. Eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muito cansativa. Essa primeira parte eu vou fazer com vocês aí um breve resumo do que você deve fazer e na segunda parte eu vou mostrar um pequeno checklist acerca do que você deve ter feito ou irá fazer dentro do seu blog, tranquilo? Como você deve ter notado, a maior parte das aulas desse módulo foram baseadas nesse mapa mental e, por si só, ele já garante aí uma boa dose de informações de valor para que você possa estar implementando no teu projeto. Esse mapa mental ele vai estar disponível em nosso ambiente de estudos, lá em material de apoio, basta você fazer o download e acompanhar as aulas devidamente através do mesmo. Beleza, resumo SEO. A gente vai começar aqui da parte mais de cima e verificar o passo a passo que deve ser feito aí para que você possa configurar o SEO do seu blog de maneira super bem. Então vamos lá. O primeiro passo é você configurar os permalinks lá dentro do WordPress. Então se você assistiu o módulo onde eu trato da questão do WordPress, onde eu também ofereço o meu curso lá para quem tiver disponibilidade de acessá-lo, eu ensino a fazer isso. Você vai configurar os permalinks de uma forma que possibilite um melhor aperfeiçoamento dentro das estratégias de SEO. Tranquilo? Então quem assistiu o módulo vai estar por dentro desse assunto aí. Verifique se o título e a descrição do seu site estão corretos. Então você tem que verificar se o título do seu site e a descrição que você fornece estão devidamente corretos, para que não haja erros quando as pessoas procurarem pelo seu blog. Verifique a URL. Minha dica foi usar sem o www. Então, você tem que verificar se a sua URL está redirecionando da forma correta, verificando se ela funciona sem o www, se ela funciona com www. Eu gosto de colocar sem o www, mas se você prefere colocar o www, basta configurar lá no plugin da SEO Bio Yoast que você vai conseguir fazer essa configuração aí da mesma forma que eu ensinei lá quando eu passei a aula de configuração do plugin, ok? Instale o plugin SEO Bio Yoast e configure como eu mostrei. É um passo primordial você instalar esse plugin, que é um dos melhores que existem aí atualmente quando o assunto é configuração e personalização na questão de SEO do site. Então vocês têm que, por obrigatoriedade, vocês instalarem esse plugin dentro do blog de vocês. Instale também o plugin Google XML Sitemap e coloque um link na barra lateral. Não precisa você colocar um link na barra lateral, só em você instalar e configurar da forma que eu mostrei na aula respectiva acerca desse plugin, você vai conseguir fazer com que ele funcione e que provavelmente o seu site também tenha aí um bom acréscimo de ranqueamento aí perante o Google. Instale e configure o plugin W3 Total Cache e verificar se está tudo ok. Também eu tenho uma aula exclusiva aí mostrando como configurar esse plugin, como utilizá-lo e a sua função também, que é muito importante. Instale o plugin de posts relacionados, o Weird Annotated Related Posts Plugin. Esse é um plugin muito famoso, eu não mostrei ele lá na questão das aulas que eu mostrei sobre as configurações dos plugins, mas você pode estar baixando ele aí e instalando no seu blog. Por quê? Porque quando o usuário lê um artigo seu, quando ele chega na parte mais abaixo, lá no final do artigo, esse plugin vai trazer artigos relacionados com aquele artigo que o leitor está lendo. E isso facilita a questão de não abandono daquele leitor naquele momento. Ele vai ver os artigos relacionados e vai clicar em algum deles para poder continuar a leitura e a questão da absorção do conhecimento. Então, esse plugin é bem interessante e faz com que a taxa de rejeição do seu blog diminua. Para quem não sabe o que é a taxa de rejeição, eu falo lá na configuração do plugin SEO Bio Yoast, ok? Ative o Breadcrumbs e não esqueça de fazer as devidas configurações. O Breadcrumbs é como se você estivesse informando aos mecanismos de busca e também ao leitor as páginas que você passou até chegar àquela devida página. Então, digamos que para chegar à página conteúdo, você passou pela categoria conteúdo, passou pela home page do site. Então, quando você ativa o Breadcrumbs no seu site, vai estar ali para o usuário que está lendo aquela determinada página um caminho. E tem lá home, seta, categoria conteúdo, seta, página conteúdo. Aquele caminho ali é importante porque além de ajudar a questão de
de situar o usuário onde ele devidamente está e de onde ele veio, também serve para o mecanismo de busca identificar quais as páginas que estão sendo levadas, aliás, quais as páginas que estão levando os usuários a determinada página. Então, também os breadcrumbs são muito importantes. Eu não utilizo no meu blog, nesse blog wilkecosta.net, mas eu utilizo em outros blogs meus e o resultado tem sido bem bacana mesmo. Na barra lateral do seu site tem o widget com a listagem das categorias. Então é importante demais você colocar ou no lado esquerdo ou no lado direito uma listagem com todas as categorias que o seu site tem. Se você entrar lá no meu blog, você vai ver que eu tenho a categoria mais conteúdo, mais dinheiro, mais e-mails e assim por diante. Ou seja, todas as categorias que eu tenho no meu projeto estão listadas na barra lateral para que as pessoas possam visitá-las e conhecer os artigos que tenho em cada uma delas. Não esqueça de configurar o Google Autoria. Isso aqui eu recomendo, aliás, isso aqui deixou de ser utilizado atualmente. Não existe mais essa questão de Google Autoria. Essa função aqui é aquela função que antigamente, para quem é um pouco mais experiente na área, vai saber e vai conhecer de imediato, é que quando a pessoa visitava um website, por exemplo, ele colocava lá na barra de pesquisa Globo Esporte, por exemplo, ou digamos assim, como ganhar dinheiro na internet. Aí em determinada página, determinado link, título de uma página aparecia nos mecanismos de busca e abaixo, ali perto da descrição, aparecia uma foto, né, do dono daquele site, daquele usuário. Aquela foto estava ligada ao Google Plus, que automaticamente, através dessa Google Autoria, possibilitava que a foto daquele usuário, daquela pessoa que é detentora daquele website, pudesse aparecer nos mecanismos de busca. Isso não existe mais, isso foi abolido, por isso essa opção aqui não precisa ser feita. Tranquilo? Certifique-se que os plugins sociais estão instalados no seu site. Lembra deles, o DigDig, o Sociable? Então, esses plugins sociais aqui são importantes. Lembra a questão dos sinais sociais que eu falei na aula anterior? Você precisa ter sinais sociais para mostrar para o Google, para o Bing ou para qualquer outro mecanismo que o seu site ele está sendo bem recomendado dentro das redes sociais. Ele está bem engajado com a audiência. E isso é importante. Por isso, você tem que utilizar plugins sociais que interagem com o botão curtir, com o Google Plus, o Twitter, o LinkedIn, o Pinterest e dentre outros. Assim você vai ter a garantia de que as pessoas irão recomendar o seu artigo, o seu projeto dentro das redes sociais, trazendo visitas de lá e também trazendo visitas do próprio Google, que ao ver que o seu blog tem sinais sociais de qualidade, ele vai ranquear melhor. Poste novos conteúdos sempre, em média um artigo por semana está legal. Depois que você tiver 50 já postados. Então a regra aqui é o seguinte: toda semana você postar pelo menos um artigo de qualidade para que as pessoas possam, né, se familiarizar e esperar que toda semana tenha algo novo para elas consumirem, né? Outra coisa importante é que o robozinho do Google ele vai passar no teu website com mais frequência. Ele sempre vai saber que toda semana vai ter um artigo ali e toda semana ele vai passar lá para fim de indexar aquele conteúdo e prover o mesmo nos mecanismos de busca. Tranquilo? Então, inicie o seu site com uns 20 ou 30 artigos e depois vá postando 2 por semana até chegar nos 50. E aí passe para 1 por semana, se conseguir mais, melhor. Então a regra é a seguinte: você tem que começar com 20 ou 30 artigos logo de cara dentro do seu blog. Se você conseguir escrever 2 artigos por semana até completar os 50, está perfeito. Depois que você completar os 50 artigos, você pode começar a escrever 1 por semana e se dedicar o resto do tempo a outras vertentes do seu projeto, como um canal no YouTube, né, as redes sociais, criação de um infoproduto, por exemplo, e assim por diante. Então é sempre bom você alimentar o blog semanalmente para que você possa conseguir mais audiência, para que você possa posicionar melhor o seu website. Nos seus artigos, lembre-se de ter a sua pauta de palavras-chave muito bem feita e fazer artigos de acordo com o que está lá. Sempre. Não adianta você ter um blog de marketing digital e escrever sobre culinária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você tem que ter uma pauta bem definida e também a questão de concordância com o que você está trabalhando, concordância com o nicho de mercado que você está atuando. Então, não misture as coisas. Você está trabalhando em um nicho e escreva para aquele nicho, não para outro nicho qualquer. Crie um artigo para cada palavra-chave. Eu venho fazendo isso no meu projeto e confesso que tem me trazido ótimos resultados. Existem palavras-chave que podem ser trabalhadas dentro de um único artigo.
Mas de preferência eu aconselho a vocês a escolherem uma única palavra-chave e para aquela mesma palavra-chave você escrever um único artigo. Assim você vai ter uma quantidade maior de artigos e vai trabalhar de forma individual com cada palavra-chave, aumentando assim, digamos assim, a probabilidade de você conseguir mais tráfego advindo dos mecanismos de busca acerca daquela palavra-chave que você escolheu. Cada página do seu site tem uma associação clara para uma palavra-chave? Essa é uma pergunta que você deve responder e verificar na prática se realmente você está fazendo isso, né? Será que todas as páginas do meu site têm uma associação clara para uma palavra-chave? Se não tiver, você tem que reescrever aquele artigo, verificar o que pode ser melhorado, como que eu vou trabalhar a palavra-chave dentro daquele artigo e assim por diante. Seu artigo é realmente relevante, útil, natural e confortável para os seres humanos, amigável ao Google? Esse ponto aqui é importante, porque muitas pessoas, quando estão iniciando dentro do SEO, elas confundem a escrita para os mecanismos de busca, mais propriamente para o robô do Google, e também a questão da escrita para os seres humanos. O que acontece? As pessoas, ao se focarem bastante na questão de otimização das palavras-chave e tudo mais, elas acabam deixando o conteúdo muito mecanizado, ou seja, é como se elas estivessem escrevendo para realmente o robô ler e não para os seres humanos. O que tem que ser levado em consideração é que você está escrevendo para seres humanos. Então o conteúdo ele tem que ser relevante, ele tem que ser útil, ele tem que ser natural e confortável para as pessoas que o estiverem consumindo. Não adianta nada você ter um conteúdo memorável para o robô do Google e esse conseguir posicionar, né, esse artigo lá nas primeiras posições e esse mesmo artigo não satisfazer as necessidades do visitante. Isso vai dificultar um pouco a vida da pessoa que está interagindo com o teu conteúdo e, consequentemente, você não vai conseguir ganhar autoridade em cima daquele mesmo conteúdo. Okay? Então, é sempre bom você levar em consideração esse ponto aí. Verificar se o artigo está relevante, se tem concordância com o que o usuário está buscando e, ao mesmo tempo, você conseguir aliar esse conteúdo com uma temática que possibilite o Google avaliar e ranquear aquele artigo de uma melhor forma. Quanto mais focado no assunto central, palavra-chave em foco, melhor e mais relevante. Ele responde diretamente a palavra-chave que é usada para chegar ao artigo. Você tem que verificar esse ponto também, que é bem importante. Faça um conteúdo de qualidade, que seja original e que tenha uma boa quantidade de conteúdo, cerca de 500 a 800 palavras por postagem. Ok? Então, quando você for escrever um artigo, você deve levar em consideração o seguinte: você tem que verificar qual é o tipo de artigo que você vai escrever. É um artigo que vai vender alguma coisa? É um artigo que vai suprir uma necessidade do cliente? É um artigo de conteúdo, aqueles tipos de artigos que a gente viu no módulo 5, né? Então você tem que determinar, primeiramente, qual tipo de artigo que você vai escrever. E a partir daí você vai determinar a quantidade de palavras que você vai trabalhar. Se for um artigo de conteúdo, você pode colocar 500, 600 palavras. Se for um artigo de venda, você pode colocar 800. Agora, se for um artigo realmente que vai resolver a dor de um provável cliente, você pode esticar aí de 1.000, 1.500 palavras, que é justamente o que eu faço no meu dia a dia. Eu vejo que muitas pessoas elas estão preocupadas em escrever e escrever, mas não estão preocupadas com a qualidade que estão ali naquele conteúdo. Então é muito importante vocês frisarem isso e verificarem a quantidade de conteúdo de vocês, tranquilo? Lembre-se de sempre criar artigos escaneáveis, que é aquela questão de você colocar títulos, né, subtítulos e colocar algumas marcas de negrito ali para que as pessoas possam logo de cara verificar o que vão ser as informações que estão ali inseridas dentro daquele conteúdo. Então, isso é um conteúdo escaneável, né, um artigo escaneável. Né? As pessoas logo de cara, sem precisarem ler o seu material, já sabem o que vão aprender dentro daquele conteúdo. Seus títulos são todos diferentes? Não, vocês têm que verificar isso também. Se você tiver títulos iguais, isso aí pode ser considerado um problema que tem que ser resolvido da melhor forma. A palavra-chave está no título da página? Olha aí, ó, muito importante. Você determinou a palavra-chave. Primeiramente, você definiu o tipo de artigo, definiu a quantidade de palavras que vai escrever e tem que definir também a palavra-chave que você vai trabalhar naquele artigo. Escolhida a palavra-chave, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar ela, primeiramente, no título da página, no título do artigo. Depois disso, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que verificar se a palavra-chave está no título do artigo com a tag H1. Então, além de você colocar no título, lá na URL da sua página, você tem que verificar se
essa mesma palavra-chave se ela está na H1, que é importante demais ela estar. A palavra-chave está na URL que eu acabei de falar. Além de ela estar no título da página, ela tem que estar lá na URL e tem que estar em uma tag H1. A palavra-chave está em pelo menos um subtítulo com a tag H2. Olha, também tem que ter a palavra-chave dentro de um H2. A palavra-chave está no primeiro parágrafo. A palavra-chave está no último parágrafo. A palavra-chave está escrita e variando forma contextual durante o texto. É isso aí, ó. Pense em verificar o seu texto e usar sinônimos de palavra-chave e detalhes relacionados ao seu tema, como nomes de autoridade ou locais, marcas, etc. Então, tudo isso que eu falei aqui diz respeito a você identificar não só o tipo de artigo que você vai escrever, a quantidade de palavras que você vai determinar e também a palavra-chave que você vai trabalhar. Determinou a palavra-chave, você tem que colocar ela no título, na URL, na H1, na H2, no primeiro parágrafo, se possível também na descrição do seu artigo, no último parágrafo e assim por diante. E também utilizar sinônimos dessas palavras-chave para que não fique um conteúdo muito mecanizado e para que você não possa ser punido perante o Google por estar utilizando a mesma palavra-chave diversas vezes dentro do seu artigo. Tranquilo? Então você tem que fazer todo esse processo e o plugin da Yoast vai te ajudar nisso. Ele vai te informar a densidade de uso da palavra-chave, ele vai te informar se você utilizou ela na URL, se você colocou ela no título, se tem alguma tag H1, H2 com a palavra-chave. Ele vai te dar essas informações para que você possa corrigi-las e automaticamente deixar o conteúdo muito melhor e mais propenso a indexar de uma melhor forma lá nos mecanismos de busca. Você está usando negrito ou itálico pelo menos uma vez na palavra-chave, também é outro ponto importante. Você tem imagens no artigo? Se você tem imagens no artigo, é importante também você colocar na tag alt dessas imagens a própria palavra-chave. Cuide bem das imagens, instale o plugin SEO Friendly Images, que tem como função otimizar suas imagens aí. Se as imagens contêm a tag alt com a palavra-chave, variações, é importante. Quando você traz uma imagem para o seu artigo, é muito bom e importante você colocar a palavra-chave dentro da tag alt para que isso também sirva como um parâmetro de posicionamento e indexação do teu conteúdo. Você tem links para outras páginas dentro do artigo? É importante demais também. Digamos que você tenha 5 artigos no seu blog que falam sobre e-mail marketing e você está criando o 6º artigo falando sobre e-mail marketing. Então é bom você, nesse 6º artigo, criar uma ligação interna entre esses outros 5 artigos que você criou sobre e-mail marketing. Isso aí vai favorecer a hierarquia conhecida como link juice, que é justamente você passar para os outros links a devida importância que eles assumem dentro da hierarquia de artigos que você tem no seu blog. Então é sempre bom, além de você conseguir backlinks externos, você fazer um bom referenciamento de links dentro do teu blog internamente. Então, se você tem 2, 3 ou 4 artigos ali que estão ligados diretamente entre eles, ou seja, o mesmo assunto, você pode colocar links específicos ali para trabalhar o link juice do seu blog e assim mostrar para o Google que você trabalha a hierarquia estrutural dos seus artigos, aí, facilitando o processo, principalmente de indexação. Vamos lá. Você pode pensar em referenciar um site de autoridade durante o seu artigo, como a Wikipédia, por exemplo. Ó. Você mostra para o Google que seu site não é uma ilha, você mostra para o Google que seu site não quer apenas clientes, mas assim agradar o usuário. As melhores referências são para sites de autoridade. Como é que funciona isso? Muitas pessoas que já trabalham com SEO há bom tempo, eles fazem uso dessa estratégia, que é você referenciar sites de autoridade. Então, por exemplo, você está criando um artigo aí sobre o que é e-mail marketing. Você pode pegar um artigo lá da Wikipédia que fala exclusivamente sobre essa questão que você vai trabalhar e criar um link dentro do artigo para esse artigo da Wikipédia. Assim você vai estar automaticamente referenciando um site de autoridade. E o Google vai estar vendo isso e vendo que você está fazendo um trabalho diferenciado. Por quê? Porque você está buscando a melhor informação externa e tentando trazer para as pessoas que estão acompanhando aquele artigo. Isso vai agradar o usuário, o Google vai ver que você está fazendo um trabalho diferenciado para trazer um conteúdo de qualidade. Ele quer ver também que você não está atrás só de clientes, mas também ajudar os clientes a resolver um problema. E isso é importante. Tem o Wikipédia, tem os sites.org que são do governo, que podem também ajudar. Então você tem que linkar para um site de autoridade e que ao mesmo tempo esse site de autoridade forneça um conteúdo que ajude a tua audiência. Eu atualmente tenho utilizado essa estratégia, de vez em quando eu linko para o Wikipédia,
fortalecendo assim a questão da autoridade dentro do meu projeto. Se caso você fizer isso, você tem que verificar se a tag, né, o link está com a tag nofollow, justamente para não passar autoridade, né, para aquela página. Você não quer nada, mas também não quer... Você não quer nada desse link da Wikipédia, mas você também não quer dar nada. Então você tem que colocar o nofollow aí para controlar essa questão aí de passagem de autoridade de um site para o outro. Caso tenha banners no seu artigo, claro que sim, sempre com a tag nofollow, certo? Se for Google AdSense, ele coloca automaticamente. Tente encontrar fóruns relacionados ao seu nicho e participe colocando os links para os seus artigos quando necessário. Aqui eu destaco a importância também dos grupos no Facebook e comunidades no Google Plus e também os grupos do LinkedIn. O que acontece aqui? Você vai criar o seu artigo e você precisa que pessoas visitem aquele artigo. Você pode divulgar ele dentro de grupos no Facebook de nicho, que estão ligados ao nicho de mercado que você está atuando. Você pode colocar nas comunidades do Google Plus e também nos grupos do LinkedIn. Assim, muitas pessoas vão olhar o teu artigo, vão deixar a opinião, vão curtir, compartilhar, gerar sinais sociais e ajudar no crescimento do teu projeto. Beleza? Crie um modelo de e-mail e mande para blogs relacionados ao seu assunto, oferecendo um post, né? Também faça o seguinte, depois que você criar um artigo, depois que ele estiver bonitinho ali rodando, mande lá para a sua lista de e-mail marketing, que é um dos temas que a gente vai trabalhar nos próximos módulos, que é a questão do e-mail marketing, ok? Então, eu já vou adiantando a dica para vocês, que logo após vocês criarem um artigo de vocês, pegue o link, trabalhe lá uma newsletter bacana e mande para a tua lista para que as pessoas possam visitar, compartilhar, deixar um comentário e interagir com o teu material. Faça algumas postagens em sites de artigos, né? Então, você pode fazer guest posts aí para finalmente alavancar o teu projeto. Os guest posts ajudam bastante. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisada aí no Google que você vai encontrar bastante material acerca dessa estratégia, guest posts, que é uma das formas mais rápidas de você conseguir autoridade e conseguir se posicionar bem no Google. O layout do site é razoável? Pergunte a algumas pessoas sobre isso. Isso importa muito na experiência do usuário. Não adianta nada você ter um conteúdo mega ultra power e automaticamente as pessoas entrarem no teu blog e logo de cara visualizarem um design horrível, né? A usabilidade terrível também, e logo eles saírem. Por mais que você tenha um conteúdo bom, é importante demais você prezar pela aparência do seu site, do seu blog, para que as pessoas possam entrar lá, gostar do visual, se identificarem e até mesmo quererem copiar o teu design. Isso é o que é mais legal. Quando eu criei o meu blog, muitas pessoas chegaram para mim perguntando qual era o template que eu tinha utilizado, por conta que eu fazia um template daquela forma ali e tudo mais. Isso é legal, porque as pessoas viram ali uma forma, né, de ligar o meu template, a forma com que eu trabalho, a realmente um diferencial que estava disponibilizando. É justamente o design que eu estava oferecendo ali no meu blog. Então aquilo ali é um diferencial e interligado juntamente com o conteúdo de qualidade que eu ofereço lá, as pessoas começaram a adorar o meu projeto, começaram a se inscrever na minha lista e assim os meus artigos começaram a se posicionar de uma melhor forma. Ou seja, você atendendo as expectativas do usuário e automaticamente favorecendo a questão de usabilidade, de design e tudo mais. O seu site é compatível com mobile? Instalou os plugins que eu recomendei na aula respectiva? Então, teste se está funcionando. Peça para amigos para olhar em aparelhos diferentes. Você tem que verificar se o seu site está de acordo com a tecnologia mobile. Então, você tem que verificar no celular se dá para ler os seus artigos, para ver se dá para visitar tranquilo. Então, quando você for começar um projeto novo, é sempre bom você escolher um template, né, que seja totalmente responsivo, né, seja totalmente mobile, porque assim quando você começar a editar o template, começar a escrever artigos, aquilo ali não vai ser uma dor de cabeça, porque todo o template ele já está sendo adaptado à tecnologia móvel. Página no Google Plus e página no Facebook. E assim a gente encerra essa nossa aula. Você vai ter que criar uma página no Google Plus, ao qual eu falei na aula anterior sobre os sinais sociais, e também uma página no Facebook, tudo no intuito de gerar mais engajamento, gerar mais autoridade e credibilidade para o seu negócio, ok? Ao colocar toda essa questão dos resumos aqui, do resumo e essas ações em prática, eu tenho certeza que
a médio e longo prazo, o teu projeto ele vai alavancar no mecanismo de busca. Foi assim comigo, está sendo assim com algumas pessoas que me seguem, acredito eu, vai ser assim também para você. Lembrando, SEO é uma estratégia que ele pede muito tempo. Ele requer muito tempo da pessoa que está trabalhando com ela. Por quê? Porque é um tráfego gratuito, é um tráfego orgânico, que exige estratégias, exige paciência e exige testes. Então você tem que estar sempre testando e verificando e mensurando os resultados para ver se aquilo que você fez está trazendo resultados. E tudo isso que eu falei nessa aula aqui, nas aulas anteriores, é tudo isso que eu fiz. Tudo isso que eu falei, eu fiz na prática, né? E trouxe resultados para o meu projeto, não só para um, mas para dois, para três que eu tenho trabalhado. E acredito eu que se você seguir a risca tudo isso que eu falei, você também vai conseguir colocar o seu blog aí em uma melhor posição, não só no Google, mas também no Bing ou em qualquer outro mecanismo de busca, tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido esse pequeno resumo, esse pequeno checklist aí, para que vocês possam seguir o passo a passo e assim obter o devido sucesso quando o assunto é a aplicabilidade do SEO. Na próxima aula eu vou falar sobre esse pequeno checklist aqui, para assim a gente encerrar essa parte aí e posteriormente darmos continuidade ao SEO on-page e o SEO off-page, para assim então nós encerrarmos o nosso módulo 6 e partirmos assim para os próximos módulos, ok? Deixo aqui o meu forte abraço, sucesso e até a próxima.